Bom dia! Sejam bem-vindos à teleconferência da Hypera Pharma referente aos resultados do terceiro trimestre de 2019. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Breno Oliveira, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Breno, pode prosseguir. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultados referente ao terceiro TRI de 2019. Antes de iniciar os comentários sobre o desempenho operacional do trimestre, gostaria de dar um update sobre o Comitê Independente. Os trabalhos do Comitê estão em fase final, com término previsto para até o final do ano, e comunicaremos ao mercado oportunamente sobre a finalização dos trabalhos. Passando agora para a parte operacional, no slide 3, nosso sellout cresceu 11% no terceiro trimestre, crescendo acima de 10% pelo segundo trimestre consecutivo, com ganho de market share em Consumer Health e genéricos e similares. Em Consumer Health, superamos o crescimento do mercado mais uma vez, resultado principalmente do desempenho dos lançamentos recentes, como o Benegripe de noite, Atrofen e Atroverandip, do bom desempenho de nossas promoções aos consumidores e também da maior assertividade dos investimentos em marketing e em visibilidade no ponto de venda. Em similares genéricos, ganhamos market share pelo terceiro trimestre consecutivo, sendo mais uma vez beneficiados pelo desempenho de marcas líderes em similares como Neosoro, Flavonid e Duralgina, e também pelas iniciativas recentes para aumento de capacidade em linhas gargalo na fábrica, que resultou em maior disponibilidade de produtos para essa unidade de negócio. Em produtos de prescrição, nosso crescimento de sellout foi superior ao crescimento de mercado no trimestre, quando excluído o mercado de vitamina D, que continua desafiador após a mudança do guideline para hipovitaminose D, que resultou em uma redução do número de prescrições nessa categoria desde o início de 2018. O crescimento de sellout registrado no terceiro TRI mostra que estamos evoluindo trimestre após trimestre. Essa evolução é resultado de diversos fatores e gostaria de falar um pouco mais sobre 3 deles. O primeiro é o maior foco no crescimento do sellout. Passamos a trabalhar em função do sellout desde o início do ano e ajustamos os principais incentivos de remuneração da companhia, aumentando a importância do sellout nas metas para o bônus de nossos executivos para 2019, o que contribuiu para o aumento do nosso compromisso com o crescimento do sellout. Criamos no início do ano uma nova diretoria para trabalhar as nossas principais iniciativas de sellout, que passou a ser responsável, junto com as equipes de vendas, pela implementação dessas iniciativas junto às redes varejistas e distribuidores. Aumentamos a cobertura de atendimento em lojas nas grandes e médias redes e também a quantidade de médicos visitados, deixando a companhia ainda mais próxima de seus clientes, consumidores e da comunidade médica. Todas essas iniciativas vêm fortalecendo o conceito do sellout na empresa, engajando cada vez mais nossos times e contribuindo para o nosso crescimento em diversas categorias do mercado farmacêutico. O segundo fator é a inovação. Falarei um pouco mais agora no slide 4. Lançamos mais de 120 produtos e investimos mais de 350 milhões em P&D desde o início de 2018. Neste trimestre, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento superaram 60 milhões e lançamos 24 produtos. Em Consumer Health, lançamos diversas extensões de linha de algumas das nossas marcas líderes, com destaque para o Finchilitol e para o Lactoleve, extensão da tradicional marca Lactofurga para a regulação do intestino. Relançamos também o antiácido Gastrol, marca de quase 30 anos, que passou a ser veiculada na mídia, reforçando o nosso portfólio de marcas em Consumer Health. Em produtos de prescrição, destaco as extensões de linha das marcas de dermocosmético Episol e Hidraporin, além do Colflex Complete e do Adera-Cal, extensão da marca Adera, que associa vitamina D e cálcio num único comprimido. E o terceiro fator é a força das nossas marcas. Somos líderes na categoria de OTC e similares, com várias das marcas mais relevantes do mercado farmacêutico brasileiro, e estamos também entre os principais players de prescrição e genéricos, com as nossas marcas Mantecorp e Neoquímica. Continuamos investindo fortemente nas nossas marcas, seja no ponto de venda, na mídia ou em visitação médica. Em mídia, continuamos como um dos principais anunciantes do país. Renovamos nesse mês nosso patrocínio do pacote de transmissão do futebol da Globo para 2020.
O pacote do futebol no ano que vem será ainda melhor do que foi em 2019. Teremos maior exposição das nossas marcas e mais flexibilidade nas veiculações durante as partidas de futebol, na programação jornalística e no restante da grade da emissora. Em visitação médica, reforçamos nosso time mais uma vez nesse trimestre com a contratação de mais 100 pessoas para a promoção dos nossos produtos da marca Mantecorp junto à comunidade médica. Essa nova equipe focará principalmente no portfólio de produtos que estamos lançando no segundo semestre de 2019 e início de 2020. Como resultado de todas essas iniciativas, os destaques financeiros do trimestre foram crescimento de 6,4% da receita líquida e um crescimento de 11% no lucro líquido das operações continuadas. Além disso, declaramos juros sobre capital próprio de 161 milhões, representando um payout de 60% e um dividend yield de 3%. Também, nosso return on equity segue crescendo a cada trimestre deste ano, atingindo 14,8% no terceiro trimestre. A receita líquida foi ligeiramente impactada no trimestre por problemas de energia e fornecimento de água em Anápolis devido à escassez de chuva nos últimos meses. Por conta disso, a fábrica não está conseguindo produzir a plena capacidade, que poderá ter algum impacto também nas vendas do quarto tri, sem impacto esperado no sell-out. Por fim, gostaria de destacar que intensificamos os investimentos na expansão do nosso complexo fabril em Anápolis, que deverá elevar de maneira relevante nossa capacidade de produção, incluindo vitaminas e suplementos, a partir do início de 2021. Agora passo a palavra para Dalmário, que comentará em mais detalhes o resultado do trimestre. Obrigado, Breno. Bom dia a todos. Vou começar falando sobre a receita no slide 5. Nesse trimestre, a receita bruta, líquida de devoluções e descontos incondicionais, foi muito próximo do sell-out total da empresa em PPP. Com isso, tivemos um crescimento próximo a 8%, que é inferior ao crescimento do sell-out por conta da diferença da base de cálculo, como já comentamos no trimestre anterior. Esse crescimento foi impulsionado pelo reajuste médio de preços de aproximadamente 4,5% e o aumento de volume de 3,5%. Já a receita líquida superou o patamar trimestral de R$ 1 bilhão pela primeira vez desde que a companhia passou a atuar exclusivamente no mercado farmacêutico. O crescimento da receita líquida foi de 6,4%, inferior ao crescimento da receita bruta, principalmente pela intensificação das iniciativas para fomentar o crescimento do sell-out, junto às principais redes e distribuidores, que resultaram no aumento no nível de descontos promocionais. Com relação à margem bruta, tivemos uma redução de mais de 3 pontos percentuais na comparação com o terceiro TRI de 2018, sendo que aproximadamente metade dessa queda veio de fatores estruturais, que continuam impactando negativamente a rentabilidade da indústria farmacêutica nacional, como a desvalorização do real, a reoneração da folha de pagamento, como já comentamos também na última teleconferência de resultados do segundo TRI de 2019. O câmbio médio do trimestre que transitou no nosso custo foi de R$ 3,80, versus um câmbio médio de R$ 3,48 no terceiro TRI de 2018. O que impactou nossa margem bruta em aproximadamente 80 basis points. Para o quarto TRI, o câmbio médio que transitará pelo custo está em aproximadamente 3,91 e continua pressionando os níveis de margem bruta, na comparação com o ano anterior. Já a reoneração da folha, em vigor desde o início desse ano, teve um impacto de 70 basis points nesse TRI. Além dos fatores estruturais, a margem bruta também foi impactada negativamente em 60 basis points pela provisão das perdas com estoques de produtos acabados e insumos. E também tivemos um impacto de 60 bips no efeito mix, principalmente pelo crescimento maior de similares e genéricos. Com relação à margem EBITDA, ela ficou em 29,5% nesse TRI, com queda de 90 basis points frente ao terceiro TRI de 2018. Principalmente pela redução da margem bruta, mas também
o aumento do investimento em visitação médica, pesquisa e desenvolvimento e o crescimento das despesas gerais e administrativas, como percentual da receita líquida. Na visitação médica, o aumento reflete principalmente contratação de novos representantes, conforme comentado pelo Breno, além das despesas adicionais de amostras e promoções. Já o crescimento de 35% em P&D é reflexo da evolução no estágio de desenvolvimento dos nossos projetos de bancada, que serão a base do nosso pipeline de lançamento futuro. E segue bastante em linha com a nossa estratégia de continuar investindo para aumentar o escopo do nosso portfólio e crescer acima do mercado no médio e longo prazo. As despesas gerais e administrativas aumentaram sua participação sobre a receita líquida em 70 basis points, consequência principalmente na elevação das despesas com o pessoal. As outras receitas foram impactadas positivamente pela contabilização de créditos tributários e pela menor provisão com contingência. Com isso, o lucro líquido das operações continuadas cresceu 11%, ano contra ano, refletindo principalmente a redução da taxa efetiva de imposto de renda por conta do aumento dos juros sobre capital próprio, declarados no terceiro trimestre de 2019. Passando agora para o slide 6, a companhia continua com a posição bastante sólida de caixa, encerrou o terceiro TRI com aproximadamente 1,4 bilhões de reais, um aumento de quase 160 milhões de reais nesse TRI, mesmo depois do aumento dos investimentos em CAPEX e intangíveis. E com uma posição de caixa líquido de 840 milhões de reais. O fluxo de caixa operacional foi de 299 milhões no terceiro TRI e continua positivamente impactado pela redução dos investimentos em capital de giro, resultante da mudança de política comercial realizada no primeiro TRI. No trimestre, os investimentos em capital de giro representaram 37% da receita líquida anualizada, ante 41% no terceiro TRI de 18, o que resultou em uma redução de quase 50 milhões de reais no investimento de capital de giro. Com isso, a conversão de fluxo de caixa operacional com o percentual do EBITDA ficou ligeiramente acima de 100%. Já o fluxo de caixa livre no trimestre foi inferior ao terceiro trimestre de 2018, consequência principalmente dos investimentos adicionais na expansão da capacidade de produção em Anápolis. Conforme comentado pelo Breno, a companhia aprovou juros sobre capital próprio no montante de 161 milhões de reais nesse trimestre, que somado ao montante declarado no primeiro semestre, já totaliza 483 milhões de reais para pagamento em janeiro de 2020. Com isso, volto a palavra ao Breno para suas considerações finais. Obrigado, Adalmário. Para concluir, o maior foco no sellout, os lançamentos recentes, os investimentos em inovação e nas nossas marcas já estão trazendo resultados, o que me traz confiança que estamos no caminho certo para crescermos de maneira sustentável e ganharmos market share no médio prazo. Acreditamos que o mercado farmacêutico brasileiro continuará crescendo e a Hypera Pharma é a empresa melhor preparada para capturar as oportunidades nos diversos segmentos desse mercado, pois reunimos um portfólio de marcas líderes, forte capacidade de investimento e um pipeline de inovação bastante robusto. Obrigado, e agora passamos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. O senhor Gustavo Oliveira, do UBS, gostaria de fazer uma pergunta. Olá, bom dia a todos. Breno Dalmário, obrigado por pegar na pergunta. Queria só entender dois pontos em relação ao que vocês comentaram sobre algumas questões que vocês estão tendo por conta da seca em Goiânia, e como é que está afetando a produção. Eu não entendi muito bem e o que isso pode, como isso ainda poderia estar afetando no quarto TRI, e também os investimentos para aumentar a capacidade, para desengargalar um pouco a produção. Eu queria entender também se isso já foi implementado, está sendo implementado, e se já estão com a produção, com a capacidade instalada para produzir o que vocês precisam. Obrigado. Oi, Gustavo.
Começando aqui pela parte, né, do mais de curto prazo, né, então realmente o período aí de seca está durando mais tempo do que o usual, né, nessa época, geralmente aí setembro, outubro, né, principalmente setembro já começa a volta das chuvas, né, e esse ano está bem mais atrasado, né, então começou a chover agora, mais recentemente, a semana passada, que começou a chover lá em Anápolis, então nível de reservatórios, né, está muito mais baixo e a disponibilidade de água, principalmente, tá restrita, né? Então, com isso, a gente não está conseguindo produzir aí a plena capacidade na fábrica. Tivemos aí um pequeno impacto já no terceiro tri, né, aí da ordem de uns 15 milhões de reais, né, de produtos que a gente não conseguiu produzir por conta aí desses problemas, né? E vamos ver como é que vai se comportar agora no quarto trimestre, né? Se essa volta aqui realmente vem, se a disponibilidade de água volta e como que a gente consegue atender os pedidos agora no quarto tri, né? Lembrando que, como a gente reconhece a receita, né, pela entrega dos produtos, né? Então a produção basicamente tem que ser feita até dezembro, né? Início de dezembro, para que a gente fature e entregue os produtos dentro do trimestre, ainda mais agora no quarto tri, que tem esse período de festas, né, e é mais complicado aí as entregas, mas a gente não espera nenhum impacto no sell-out, né, por conta disso, e a disponibilidade de produtos ainda não tem muita clareza nesse momento. Com relação aos investimentos na fábrica, a gente está no processo de expansão, né, então estamos em obras lá de expansão, agora principalmente da área de sólidos, né? E no ano que vem devemos fazer uma expansão também da área de vitaminas e suplementos. Então esse é o estágio que a gente está. Então os investimentos estão acontecendo, você já começa a ver impacto aí no CAPEX, né? E deve se intensificar agora a partir do quarto tri e no ano que vem. Mas a disponibilidade de capacidade provavelmente a partir do segundo semestre de 2020, mas mais certo a partir do início de 2021. Tá, isso então ele vai pegar, não é necessariamente genérico similar, né? Ele é mais OTC, RX que vocês estão falando, de capacidade incremental que vocês estão adicionando. Ou pega genérico? Pega tudo, né? Pega tudo. Pega tudo, tá. E geralmente a maior disponibilidade deve ser para genéricos e similares, né? Porque quando você tem alguma restrição, né, a gente acaba privilegiando aqueles produtos de maior margem, né? Então a capacidade adicional tende a refletir mais aí na disponibilidade de produtos, principalmente de genéricos e similares. Tá claro. E nesse mesmo tema, você comentou que o CAPEX ele vai começando a aumentar agora. Qual que seria a previsão para 2020? Então, Gustavo, a gente não dá guidance aí de CAPEX, né? Mas a tendência é que ele aumente com relação a esse ano, né? Mas depois a gente pode entrar né, falar um pouco melhor aí quando tiver os dados do ano que vem, né? Mas a gente não dá guidance de CAPEX. Tá certo, obrigado. O senhor Tobias Stingelin, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, Breno. Só aproveitando essa questão do CAPEX especificamente, assim, sem falar de 2020, para esse ano, tem algum número que você possa dividir com a gente? Vai ser 450, 500? Você até já indicou que vai aumentar o CAPEX agora no quarto tri ainda, mas só para a gente ter uma base na medida possível, se você puder. E a segunda pergunta é, como é que vocês estão enxergando internamente a tendência da convergência do sell-out para o sell-in? Quando você acha que essas linhas podem estar mais alinhadas? Ou o gap menor, desculpa. Oi, Tobias. Então, o CAPEX, né, desse trimestre ele foi praticamente o dobro do CAPEX do terceiro tri de 2018. Né? E no acumulado do ano ele está mais ou menos 50%, né, um pouco mais de 50% acima dos 9 meses do ano anterior. Você pode esperar uma aceleração dessa diferença com relação ao ano anterior, agora no quarto tri.
né? Mas como a gente não dá guidance, a gente não pode dar números aqui, né, sobre o CAPEX mais detalhados, né? E a segunda pergunta, com relação à convergência do sell-in e sell-out, basicamente o que está acontecendo agora é que, em termos nominais, a gente está muito próximo ao sell-in e sell-out, por exemplo, agora no terceiro tri desse ano, né? O problema é que a base de comparação no ano de 2018 e anos anteriores, a gente não operava dessa maneira, né? Então a base de comparação não é a mesma, né? Então você vai começar a ver essa convergência aí do sell-in com o sell-out em termos de crescimento a partir do segundo tri de 2020, né? Porque o primeiro tri a gente fez o ajuste, o sell-in vai crescer agora em primeiro tri de 2020, vai crescer muito acima do sell-out, né? Por conta do ajuste que a gente fez no primeiro tri de 19. A partir do segundo tri, eles, né, tendem a caminhar bastante próximos aí em termos de crescimento. Mas em termos nominais, eles já estão bastante próximos desde o segundo tri do ano passado. Desculpa, desde o segundo tri agora, do trimestre passado. Não sei se ficou claro. Desculpa, só para entender, porque assim, vocês mesmos reconhecem que vocês tiveram que ser mais promocionais para acelerar, também para ajudar a venda especificamente. Isso não explica parte desse gap, quer dizer, independente da mudança na maneira como vocês estão gerindo a empresa? Sim, isso explica uma parte, né? Tanto que o Adalmares comentou na parte dele, né, que o que a gente olha aqui muito, que é a receita bruta líquida de devoluções e descontos incondicionais, né, ela cresceu em torno de 8% esse tri. Né? Se a gente desconsidera esses fatores aqui que eu mencionei também aqui da seca, da falta de produção, esses 8 estariam mais na casa dos 9,5%. Né? Então isso se compara mais ou menos com os 11% do crescimento do sell-out. Né? Mas realmente teve, entre a bruta líquida de devolução e a receita líquida, né, que daí foi essa diferença de mais ou menos 8% para 6,5%. Né? Então 1,5 ponto mais ou menos, que foi por conta dessa atividade mais agressiva aqui, promocional, que a gente teve, tanto no segundo quanto no terceiro tri. Né? A tendência é que daqui para frente esse nível de agressividade diminua um pouco, né? Assim, ele impacte menos negativamente essa diferença entre a bruta e a líquida. Ah, beleza. Então daqui para frente a gente deveria, esse gap que eu estava falando, ele deveria convergir. Sim. Principalmente a partir de 2020, em que a gente vai buscar, né, maior eficiência desses investimentos, principalmente do ponto de vista de descontos comerciais. Né? Esse ano a gente foi muito agressivo em descontos comerciais, né, descontos para os clientes, promoções ao consumidor, que isso deduz da receita líquida, né, reduz a receita líquida, e vamos focar mais em visibilidade no ponto de venda. Né? Isso daí esse tipo de gasto está abaixo da receita líquida. Joia. E só assim, high level, vocês indicaram, quer dizer, você tem esse negócio da produção agora, questão hídrica, tem impacto do câmbio ainda, que vai continuar, o câmbio está mais depreciado, tem o fim da desoneração. Assim, high level, o API também deve estar relativamente alto. Você pode dar alguma direção, mesmo sem dar o guidance, como é que vocês estão enxergando a questão de margens, eu diria, para os próximos, 6 meses? Tobias, nossa expectativa aqui é que o câmbio, nesse nível que está agora, vai ter um impacto cada vez menos relevante em comparação ano contra ano, se olhar para 2020. Provavelmente a gente não vai ter o câmbio médio aí que impactou os custos nos níveis de 2017 e 2018 tão cedo. Sobre o impacto, acho que o que está dentro do nosso controle, né, que a gente vem falando desde o segundo tri, é a questão dos descartes, que ainda está num patamar mais elevado do que a gente gostaria, está relacionado ao ajuste que foi feito no primeiro tri, e a nossa expectativa é que isso já se reduza agora no quarto tri e ao longo de 2020. Tá? Então, acho que basicamente essa é a linha que a gente está trabalhando mais forte, que está dentro do nosso controle, e acho que tanto margem bruta quanto margem EBITDA para o ano que vem depende muito do nível de câmbio. Né? Hoje, aproximadamente 40% do nosso custo está linkado a câmbio. Né? Então,
caso a gente está aí trabalhando no orçamento ainda para o ano que vem, com câmbio médio de aproximadamente 4,10, e com isso aí a nossa margem poderia voltar aí para patamares próximos aí a 30% ou levemente acima de 30%. Muito obrigado. Complementando também um pouco aqui, a gente vem buscando, né, como a Dalmar falou, essa parte de descartes, buscando maior eficiência para 2020. Se o nosso objetivo for concretizado, isso deve até jogar a favor, né, porque a gente deve, né, a nossa expectativa é que tenha menos descarte no ano que vem do que esse ano, contribuindo aí, positivamente para a margem. Estamos buscando mais eficiência do ponto de vista de investimentos, como a gente comentou agora há pouco, né? Então, no início, a gente tem um pouco de impactos aqui, né? Por exemplo, quando a gente aumentou a equipe de visitação médica agora no segundo semestre, agora no terceiro tri. Ele impacta inicialmente, né? Porque essa equipe não sai jogando, tem treinamento, tem se familiarizando com a nova grade, né? Os médicos que eles estão visitando, tudo. Isso demora um tempo para a gente começar a ter impacto no resultado, mas a expectativa é que ao longo do tempo vai tendo uma diluição dessas despesas, né? Eles vão gerando receita dessa nova equipe. E os lançamentos, né, à medida que a gente vem lançando mais produtos, eles têm um peso, impacto na margem quando você começa, né? Então, tanto de mídia, os produtos de consumer health, como de prescrição médica, geralmente tem uma margem mais baixa no início e depois vai diluindo os gastos com marketing, né? Então esse é o desafio para 2020, mas a gente vem buscando otimização dos nossos despesas para conseguir ter uma margem aí mais próxima do que foi em 2018 do que em 2019. Então, ótimo, obrigado, Breno. O senhor Thiago Macruz, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, pessoal. Na verdade, aqui é o Emerson. Só um follow-up, então, em cima dessa questão aí das despesas, né? Na linha de marketing ali, esse aumento nas despesas de promoções, brindes e amostras, elas estão mais relacionadas aos novos lançamentos que foram feitos no trimestre, ou vocês sentem também uma necessidade de promocionar os produtos legado ali? E faz sentido pensar essa linha crescendo parecidamente ali com os investimentos em P&D? É isso. Obrigado, pessoal. Oi, Emerson. Eu acho que tiveram os dois impactos aqui, né? Então, teve um nível maior promocional de produtos maduros, que a gente chama aqui, para realmente ganhar market share e ter um nível maior de sell-out, quanto também teve muitos lançamentos, né? Então, esse trimestre, igual ao trimestre anterior, a gente lançou aí mais de 20 produtos, e como o Breno comentou, no lançamento, o nível de amostras grátis ou o nível de inserções de mídia que você acaba fazendo são bem maiores aí do que um produto maduro, até para você fazer um lançamento bem feito. Então, eu te diria que teve um impacto dos dois, tanto nível promocional de produtos maduros, quanto também o aumento dos investimentos para suportar os lançamentos desses produtos. Ok, tá ótimo, pessoal. Obrigado. O senhor Fred Mendes, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas aqui também, acho que mais pontuais, né? Primeiro, eu só queria entender um pouquinho a linha de devoluções de vocês, a dinâmica, né? Nesse tri ali rodou na casa de 35 milhões, é quase 3% da receita, já quase que o dobro aí do que você vinha rodando em 2018, né? Então, só entender essa linha, essa seria a primeira pergunta. E na segunda também, acho que é bem relacionado, entender também a parte de impostos, né, na receita bruta. Rodou aí 45 milhões, esse tri é bem abaixo do que vinha rodando nos demais, enfim, 3,5% da receita. Então só queria entender essas duas linhas aí para a gente até poder modelar para frente. Obrigado. Oi, com relação às evoluções, esse aumento que a gente vê nesse trimestre está muito relacionado à mudança da política comercial que a gente fez a partir do primeiro tri, né? Então, basicamente, com a otimização do capital de giro,
a gente acaba, né, trabalhando aí, o foco da empresa agora é trabalhar num nível de sell-in muito próximo ao nível de sell-out, mas diferente do que a companhia trabalhava no passado, né? Então, como consequência disso, a gente acaba tendo um aumento de evolução. Também nesse TRI, especificamente, a gente teve, né, um dos nossos clientes lá do Nordeste também impactou esse número das devoluções. Então, a gente teve quase aí 12 milhões de reais por conta desse cliente, que entrou em recuperação judicial. Isso também impactou. E, na verdade, quando a gente tem a devolução desses produtos, a gente consegue rapidamente já voltar a vender. Que, na verdade, eram produtos que estavam com os distribuidores, que iam ser vendidos para esse cliente especificamente. Então, a gente tem essa devolução e a gente consegue já pegar esses produtos e revendê-los novamente. Então, isso daí também deve ajudar a reduzir aí no quarto TRI esse número das devoluções. E com relação ao imposto aí em cima da receita bruta, na verdade, esse impacto que você vê um número maior é muito por conta da reoneração da folha também. Isso daí aumenta aí esse percentual sobre a receita do imposto. Não, perfeito, Adalmar. Essa dúvida ficou porque quando eu olho ali o segundo T, né, você rodou ali 71 milhões de impostos e aí, enfim, quase 5,5% da receita bruta. Eu imaginava que ali também já teria esse efeito, mas mesmo assim ele vem bem menor, né, tri contra tri, mas enfim, deve ter alguma coisa pontual também. Obrigado. O senhor Thiago Bertolucci, do Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, pessoal, bom dia a todos. Obrigado por tomar as nossas perguntas. A gente tem duas, uma com relação ao capital de giro e uma com relação à margem. Vocês mostraram mais uma evolução muito boa de prazo médio de recebimento, mas com ciclos de conversão de caixa ainda flat. A gente queria entender qual o panorama para a conversão de caixa nos próximos TRIs e se ainda tem mais algum ganho para ser capturado do ajuste feito no primeiro TRI. Essa é a primeira pergunta. E no tema da margem bruta, a gente queria entender um pouco melhor a provisão para obsolescência de estoques, a mesma coisa que aconteceu no segundo TRI, e a recorrência ou não da pressão por efeito mix daqui para frente. Até que ponto vocês ainda enxergam uma pressão por mix? São essas as perguntas. Obrigado. Thiago, com relação ao capital de giro, a gente está rodando aí num patamar muito próximo à nossa meta, principalmente com relação a contas a receber. Então, quando a gente fez essa otimização no primeiro trimestre, o objetivo aí era trabalhar com contas a receber muito próximo a 95 dias. Então, esse trimestre foi 99 dias, mas, enfim, isso aí, trimestre a trimestre, não dá para ser sempre exatamente 95, mas vai ser sempre ao redor de 95. Essa é a nossa meta daqui para frente. Eu acho que uma das linhas aí que a gente ainda tem um espaço para otimizar é a questão dos estoques. A gente vem trabalhando com estoque, o nível de estoque é um pouco acima da média, principalmente para ter um estoque de segurança em algumas linhas de produtos aí que ainda continuam sendo gargalos. E a gente acredita que a partir do ano que vem, quando a gente tiver o investimento na fábrica concluído e começar a rodar com essas linhas, principalmente essas linhas gargalos, que a gente está fazendo os principais investimentos, a gente acredita que tem oportunidade para baixar o nível de estoque. Tá? Então, a gente acredita que como percentual da receita, o investimento de capital de giro deveria cada vez caminhar mais próximo para os 30%. Comparado com 37% que está hoje. Então a gente teria ainda um ganho adicional aí entre 50 e 70 milhões de reais que a gente conseguiria reduzir aí do investimento. Complementando aqui, Thiago, a gente gosta de olhar muito mais o capital de giro como percentual da receita líquida, mais do que o ciclo de conversão de caixa, porque o ciclo, como a nossa margem é alta, acho que é diferente do que vocês veem nos varejistas, né? Se a gente comparar os dias de conta a receber com dias de estoque de fornecedores, não faz muito sentido, porque eles são muito diferentes, né? E quando você converte tudo em reais, né, e coloca aqui o capital de giro como um todo sobre a receita líquida, é o número que a gente olha mais, e aí você tem uma redução já significativa, né? No quarto tri o pico tinha sido de 46%, passa a 37%,
E como o Adalmari falou, a gente vê espaço aí, nosso objetivo é ficar em 30% e 35% do capital de giro como percentual da receita líquida. Pode repetir a outra pergunta, por favor, da margem bruta? Claro. No ponto da margem bruta, a gente só queria entender um pouco melhor a natureza da provisão para obsolescência de estoque desse trimestre e a recorrência ou não da pressão por mix daqui para frente. Até que ponto daqui para frente vocês ainda enxergam alguma pressão negativa de mix impactando a tua margem bruta? Certo. Com relação aos descartes, a provisão para perda de estoque, ele vem também muito em decorrência do ajuste que foi feito no primeiro TRI. Então, basicamente, o marketing tinha uma expectativa de vendas, né, que foi feita aí ao longo de 2018. A fábrica se preparou para atender essa demanda e, na verdade, quando essa venda não foi feita, você tem, né, uma perda tanto de produtos acabados quanto de insumos. A gente acredita que agora, quarto TRI, a gente já está trabalhando, já tem várias iniciativas para trabalhar para reduzir esse número, e a partir de 2020, a expectativa, o nosso forecast vai estar muito mais em linha com o que a fábrica vai produzir. Então a gente não vai ter mais esse impacto daqui para frente. Acho que com relação aos descartes, acho que é isso. Com relação a mix, basicamente, né, a gente é uma das únicas empresas aí do segmento farmacêutico brasileiro que atua em todos os canais. Então a gente tem uma presença muito forte, tanto em produtos de marca, né, de prescrição, OTC, quanto também de genéricos. E a ideia nossa é continuar atuando em todos os segmentos. O mercado, claramente, é um mercado que ele cresce mais pelos genéricos. A nossa ideia é continuar acompanhando esse crescimento. Porém, o nosso pipeline ele está muito mais focado em produtos de marca. Então, eu te diria que no curto prazo, até pode ter uma pressão ainda adicional de mix na margem, por conta de todos os investimentos que estamos fazendo na fábrica, e a ideia é aumentar a disponibilidade de produtos genéricos, mas no médio e longo prazo o nosso foco é em aumentar o nosso portfólio com produtos de marca, que deveria ter um impacto positivo aí na margem bruta. São produtos que têm uma margem bruta maior do que produtos genéricos. Está super claro, pessoal. Obrigado. O senhor Joseph Giordano, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Breno. Bom dia, Dalmário. Obrigado pela minha pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui do lado de R&D. A empresa tem acelerado bastante o lançamento de produtos nos últimos 2 semestres, principalmente. Eu queria entender de vocês hoje o quanto esses novos produtos já contribuem para o crescimento de receita da companhia. Então, quando a gente olha para esse sell-out na ordem de 11%, quanto disso já está vindo de inovação? E o segundo ponto aqui, entender como é que está esse índice de inovação, a evolução dele ao longo dos últimos trimestres. E, por último, o quanto a gente deveria esperar de investimento em R&D para os próximos trimestres ou anos. Obrigado. Oi, Joe. É o Breno. Então, os investimentos em R&D estão dando, né, frutos aqui com a sua pergunta com relação ao crescimento do sellout. Esse ano, praticamente, acho que 80 a 90% do crescimento vem dos lançamentos, né, de produtos feitos aí, de produtos, né, lançados entre 2018 e 2019. Então, basicamente, o baseline, né, ele cresce muito pouco, né, como a gente já mostrou até em algumas, no Hype Day aí no ano passado, no ano retrasado, né, basicamente, não só para a gente, mas para a indústria como um todo, os produtos maduros têm um crescimento muito menor e do nosso crescimento aqui de 2019, 80 a 90% vem de lançamentos dos últimos 2 anos. O índice de inovação está na casa aí dos 32%, né? Está rodando nesse patamar aí um pouco acima de 30%, que é o que os produtos lançados nos últimos 5 anos, né? Mas muito porque tem produtos que foram lançados, ele não está subindo porque produtos que foram lançados há 5 anos, né? Alguns produtos bem relevantes hoje no portfólio, como a Dera, por exemplo,
alguns SKUs estão saindo desse índice de inovação, por isso que ele não está subindo tanto. Mas para frente, a expectativa, se o nosso pipeline se concretiza, é que esse índice de inovação vá, né, suba aí para mais próximo de 40% do que os 30% que a gente tem hoje, né? E para frente, o nível de investimento, ele para o ano que vem deve crescer ainda um pouco, mas assim, já estamos chegando nos patamares que eu diria que vão ser mais recorrentes daqui para frente, né? O crescimento de P&D ele foi muito mais acentuado, acho que nos anos anteriores, do que o que vai ser daqui para frente. Perfeito, muito obrigado, Breno. Bom dia. Mais uma vez, para fazer alguma pergunta, por favor, digitem *1. Por favor, aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. O senhor Caio Moscardini, do Morgan Stanley, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a pergunta. A gente viu na mídia que a GSK está vendendo a linha de dermocosméticos deles, pensando mais qualitativamente, como complementar o portfólio de produtos deles com os de vocês e como está a cabeça aí de vocês para potenciais M&A. Caio, a gente não vai comentar nada especificamente, né, de nenhum potencial deal, mas do ponto de vista geral, né, a gente vem investindo muito mais, né, recentemente no nosso crescimento orgânico, né, esse é o nosso foco principal, aumentando investimento em CAPEX, em P&D, né, mas dito isso, a empresa tem uma posição, né, bastante confortável do ponto de vista de alavancagem, né, está no nosso DNA, crescemos via aquisições, né, e estamos em condições de olhar eventuais oportunidades de mercado que apareçam, desde que faça sentido do ponto de vista estratégico e que seja accretive para os nossos acionistas, tá? Então, essa é a maneira como a gente está pensando eventuais M&As daqui para frente. Tá certo. Obrigado. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Breno Oliveira para suas considerações finais. Queria agradecer a participação de todos no nosso call e como sempre, se restou alguma dúvida adicional, nossa equipe de RI está à disposição. E lembro também que temos o Hype Day no dia 2 de dezembro, daqui a pouco a gente deve soltar aí o convite formal para vocês, mas já coloquem na agenda. Obrigado, um abraço.